Bom, então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. Nós ainda estamos na série A Igreja, e ainda ficaremos no resto desse mês. E como eu havia dito durante a semana, vou pregar agora uma mensagem que eu já estava com grandes expectativas de poder pregar, porque vai ser uma mistura também de expor meu coração, né? Como eu disse para vocês, expor o que me motiva, o que me incentiva. Eu me identifico muito com o que o Paul Washer diz. Uma vez o Paul Washer, que é um pregador americano, ele disse assim que ele tem pecados, e aí você pode perguntar para a família dele o que eles vão dizer, mas uma coisa ele não precisa que ninguém motive ele. E eu me identifico porque eu também sou uma pessoa que eu me considero que eu não preciso que ninguém me motive. Eu sou uma pessoa que não estou dizendo que, vamos dizer assim, né? O que eu estou dizendo é que eu não preciso que pessoas fiquem me motivando. E hoje eu quero pregar essa palavra e, ao mesmo tempo, expor o porquê que eu não preciso de motivação, o que é a minha motivação primária, e que se eu tenho só isso, se eu tiver só isso, eu já não preciso que mais ninguém me motive, e eu quero compartilhar com vocês. Não só com vocês, né, mas eu vou gravar e transmitir, porque se tem uma pregação que eu gostaria que, vamos dizer assim, né, todos os cristãos e também os amigos pastores ouvissem, é essa, porque também é um apelo, uma exortação até também a todos que ouvirem essa pregação. Então, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 a 31. 2 Coríntios capítulo 11, 1 a 31. Vamos. E o tema é preocupado com todas as igrejas. E você vai perceber de onde eu tirei esse tema, que nada mais é do que uma frase do apóstolo Paulo nesse texto que nós vamos ler agora. Então, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 a 31. Diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 4. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Verso 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 16. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato.
Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escravizam ou os exploram, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu estou falando como fora de mim. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Pai, maravilhosa palavra. Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe das minhas intenções e das minhas motivações e expectativas com essa palavra, Pai. Por isso eu te louvo e te peço, Senhor, usa a minha vida, me dirige, Espírito Santo, me ajuda a ser simples e objetivo e que essa palavra o Senhor possa levar ao mais íntimo dos nossos corações e de todos aqueles que vão ouvir, Pai, seja neste momento ou nas gravações dessa pregação. Por isso eu te louvo, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Irmãos, vamos lá. O tema é preocupado com todas as igrejas. E você viu pelo verso 28 que essa frase é baseada no que Paulo disse, da sua preocupação com todas as igrejas. Como eu sempre gosto de lembrar, todas as cartas do Novo Testamento, os apóstolos escreveram para a igreja. Então, tudo que os apóstolos e os autores do Novo Testamento escreveram, eles escreveram para cristãos, para pessoas que já faziam parte da igreja. É claro que nós usamos tudo que foi escrito também para evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo. Nós usamos essa Bíblia para pregar aos que não conhecem a Cristo, aos que ainda não foram salvos por Cristo. Mas o propósito número 1 de tudo que foi escrito é para cristãos. Então toda exortação, toda correção, toda palavra dura que tem no Novo Testamento, ela foi direcionada para cristãos. Então nós precisamos entender isso, porque às vezes nós pegamos essas palavras de exortação e dizemos assim, é para quem não se converteu ainda, né? Mas não, é para nós cristãos, amém? E o apóstolo Paulo, a maioria, posso dizer que todas as suas cartas foram escritas para corrigir problemas e alinhar as coisas à igreja. Todas as cartas do apóstolo Paulo, não só as cartas aos Coríntios, foram escritas, e se você ler e estudar, não apenas ler, você vai ver que sempre o apóstolo Paulo está corrigindo problemas e alinhando o coração dos cristãos e da igreja para que ela permaneça no centro da vontade de Deus. É o que ele diz no verso 2, olha o que ele diz no verso 2. O zelo que eu tenho por vocês, a igreja, é um zelo que vem de Deus.
Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, ele tinha responsabilidade por todas as igrejas, pelas igrejas. E ele diz que, e aí, só para ter um contexto geral, Paulo já tinha, antes dessa carta, Paulo já tinha escrito outras duas cartas. Essa aqui é 2 Coríntios, porque nós só temos essa carta e a outra. Mas antes dessa, que para nós é 2 Coríntios, houve uma carta antes, houve duas, né? Que é a de 1 Coríntios que nós temos, mas depois da de 1 Coríntios teve uma outra carta que seria a segunda, se nós a tivéssemos, mas nós não temos ela. Por isso que esta, que no caso é a terceira carta, é para nós a segunda, porque nós só temos essas duas. Então Paulo já havia escrito duas cartas para essa igreja. E se você estuda essas duas cartas que nós temos, a 1 e 2 Coríntios, você vai ver que nas duas primeiras cartas ele foi bem duro, ele pegou pesado. Na primeira que nós temos, ele manda expulsar o cara da igreja. E na segunda também ele foi mais pesado ainda, e nessa segunda carta que nós temos, ele fala isso, que foi muito duro. E por que ele foi duro dessa forma? Ele diz nesse verso 2, o zelo que eu tenho por vocês, e aqui ele está dizendo, tudo que eu tenho escrito e dito para vocês é motivado pelo zelo que eu tenho por vocês, pela igreja de Cristo. E esse zelo é motivado pelo quê? Ele diz aqui, ó, eu prometi vocês como uma noiva para um único marido. Então Paulo aqui se coloca como uma linguagem até que João Batista usa, como do amigo do noivo, que é responsável e recebe a responsabilidade do noivo de cuidar da sua noiva até o casamento. O apóstolo Paulo usa essa linguagem, ele diz, eu prometi vocês como noiva, a igreja, a noiva de Cristo, para um único marido só, para apresentar a ele como uma virgem pura. Então Paulo sentia responsabilidade como um amigo do noivo de cuidar da noiva de Cristo, para que no dia do casamento ele pudesse apresentar a noiva para o seu amigo noivo como uma virgem pura, sem ter problema nenhum. Por isso que ele tem toda a preocupação com as igrejas, e isso é que move ele escrever tudo que ele escreveu. E o apóstolo Paulo, ele tinha que lidar com muitos problemas, e um desses problemas que ele lida nessa carta, aí na primeira também, é a defesa do seu ministério apostólico. Se a gente estudar, a gente vai ver que do capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, para focar agora nessa carta, Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério. Tanto que a nossa Bíblia, a NVI, traz um subtítulo aí no capítulo 10, Paulo defende o seu ministério. Por que Paulo teve que defender o seu ministério? Porque se infiltraram no meio da igreja vários falsos profetas, vários falsos apóstolos, vários falsos apóstolos de Cristo. E ele vai dizer aqui no verso 13 e 15, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. No verso antes aqui, no verso 5, ele vai chamar eles de superapóstolos. No meio da igreja de Corinto, e a gente percebe que em todas as igrejas houve esse problema, infiltraram-se falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. O que nós vemos hoje em dia não é novidade, existe desde o início da igreja. E eles se infiltraram no meio da igreja, e o que esses falsos apóstolos estavam levando à igreja? Eles desprezavam o apóstolo Paulo, para começar, eles ignoravam o apóstolo Paulo, eles zombavam do apóstolo Paulo, eles criticavam o apóstolo Paulo, eles acusavam o apóstolo Paulo, e eles estavam influenciando a igreja que Paulo havia plantado, que é a igreja de Corinto. Eles estavam influenciando a igreja a se levantar contra o apóstolo Paulo. É mais ou menos assim, tudo que eles falavam mal de Paulo, a igreja passou a falar. A igreja passou a desprezar Paulo, a ponto de, por exemplo, nesses versos que nós lemos, tem um verso que ele diz assim, eu posso não ser um orador eloquente. Por quê? Porque eles estavam até falando que Paulo não sabia pregar direito. Eles estavam falando que para escrever, Paulo escrevia bem, mas falar eles estavam dizendo que em escrita Paulo era firme, mas quando estava pessoalmente ele era manso e tudo mais. Isso levava eles a desprezar, e tudo isso pela influência desses falsos apóstolos. E o que a gente percebe pela linguagem do apóstolo Paulo aqui é que, além de levar a igreja a se levantar contra Paulo, eles eram homens orgulhosos,
homens que gostavam de se orgulhar, de se vangloriar das coisas que faziam. Ele vai dizer nos versos aqui que eles se vangloriavam de coisas bem humanas. É mais ou menos o que nós vemos hoje também. Hoje, infelizmente, nós temos vamos dizer assim, um tipo de pastor hoje em dia que gosta de se exibir realmente, né? De vangloriar-se das coisas que faz. E esses superapóstolos da época de Paulo não era diferente. Muito provavelmente, uma das suas estratégias para levar a igreja a desprezar Paulo era orgulhar-se das coisas que ele fazia. Só que aí Paulo vai começar a dizer o seguinte: Paulo começa a dizer mais ou menos nas entrelinhas, ele está dizendo assim, olha, eles não deveriam fazer isso, porque nós não deveríamos nos orgulhar. Mas já que eles estão se orgulhando, eu vou entrar no jogo deles. Paulo está dizendo assim, olha, não é correto você sair se orgulhando das coisas que você faz. Mas já que eles estão fazendo isso e levando vocês, e vocês estão caindo na lábia deles, eu vou começar a me orgulhar também. Eu vou agora agir como um insensato, como fora de mim, e vou começar a me orgulhar também. E aí o apóstolo Paulo começa a se orgulhar também. E aí ele começa a dar uma lista das coisas que ele estava se orgulhando. Peraí, eles ficam falando das coisas que eles sentem orgulho, eu também vou falar. Eu agora vou dar uma lista para vocês das coisas que eu tenho orgulho. E aí do verso 21 a 29, o apóstolo Paulo começa a listar as coisas de que ele se orgulhava. E se você prestou atenção na leitura, você vai ver a lista de Paulo. O que Paulo lista como motivos que ele tinha para se orgulhar? Irmãos, só sofrimento. Só sofrimento. O apóstolo Paulo fala, aqui ó, trabalhei mais do que eles, ó, olha o que ele vai falar, ó. Fui encarcerado mais vezes. Paulo diz, vou dar a lista para vocês. Eu fui preso mais do que eles. Eu fui açoitado mais severamente, exposto à morte mais vezes. 5 vezes eu fui chicoteado com 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com vara. Fui apedrejado, e se você já leu Atos dos Apóstolos, teve pelo menos uma das vezes em que Paulo foi apedrejado a ponto de quem o apedrejou olhar e dizer assim, está morto, e ir embora, e ele sobreviver. 3 vezes sofri naufrágio. Sabe o que é sofrer naufrágio? É o Titanic, vamos dizer assim. É o barco afundar, aconteceu um problema. Paulo vai começar a listar a lista dos sofrimentos que ele passou por Cristo. Irmãos, é uma lista que, se você disser hoje em dia na igreja moderna, na igreja evangélica moderna, que um cristão passou, tem muitas teologias da prosperidade por aí, e teologia coach, que vai dizer que esse homem não é de Deus. Porque não, um homem de Deus não sofreria isso tudo. Tem gente que acha que sofrimento é sinal de que a pessoa está em pecado ou Deus não está com ela. Se é assim, Paulo nunca foi de Deus. E olha a diferença, porque aqui em 2 Coríntios, Paulo vai listar como motivos do seu orgulho. Ele diz assim, olha, sabe do que eu tenho orgulho? Sabe do que eu tenho, sabe o que eu tenho prazer de dizer? A lista, e ele vai listando esses sofrimentos. Irmãos, é uma lista totalmente diferente dos superapóstolos. O que fica implícito no texto é que os superapóstolos, os falsos apóstolos, não se orgulhavam disso. Com certeza os falsos apóstolos se orgulhavam do dinheiro que tinha, do número de pessoas que tinha a igreja, né? Do carro que andava, agora eu estou contemporaneizando aqui, do carro que andava, do valor que arrecadava os seus ministérios. Eram essas coisas que Paulo chama de mundana. E Paulo vai dar a lista dele de orgulho. E é só sofrimento, irmãos. Coisas que naquela época, e hoje também, muitos evangélicos hoje diriam que era sinal de que Deus não estava com a pessoa. Passar fome, Paulo fala que passou sede e passou fome. Então Paulo vai dar uma lista, e onde aconteceu tudo isso? Paulo fez 4 grandes viagens. Se você tem uma Bíblia de estudo, muito provavelmente nela, no final provavelmente vai ter mapas lá. E lá tem os mapas das viagens de Paulo. Paulo fez 4 grandes viagens por toda a Europa. Paulo passou por mais de 30 cidades diferentes, pregando o Evangelho e plantando a igreja. Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 ao capítulo 28, vai resumir essas viagens. Atos é um resumo da vida de Paulo. Tanto que, se você ler essa lista e ler Atos dos Apóstolos, alguns desses sofrimentos você vai ver lá em Atos.
Mas muitos desses aqui, o livro de Atos nem narra, para você ver que tanto de sofrimento que era. Então, Paulo teve 4 grandes cidades, 4 grandes viagens, viajou em mais de 30 cidades, e mais de uma vez, né, porque ele ia e voltava, e foi nessas viagens que ele sofreu tudo isso que ele lista aqui. E tudo isso ele fez para pregar o Evangelho, para plantar igrejas e para cuidar das igrejas de Cristo. Mas além dessa lista, eu não vou focar nos sofrimentos hoje. O que eu quero focar hoje é no verso 28, porque particularmente o que mais me chama a atenção nesse texto é o verso 28. Olha o que diz o versículo 28. Depois de dar a lista do que ele sofreu, ele diz assim: além disso. Além disso o quê? Tudo que ele falou antes. Fome, sofrimento, tudo. Desculpem. Então ele vai dizer agora: além disso, além de tudo que eu já disse, além de todo o sofrimento que eu passei, além disso, olha o que ele diz: enfrento diariamente uma pressão interior. Além de tudo que eu sofro externamente, físico, eu enfrento diariamente, todos os dias, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Na versão Nova Almeida atualizada diz assim esse verso: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Versão transformadora: além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo vai dizer: além de todo esse sofrimento externo no corpo físico, existe além disso tudo uma pressão no meu interior, um peso no meu interior, diariamente, todos os dias. Não é no domingo, não é segunda, quarta e sexta, é todos os dias. O que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas. É como se ele estivesse dizendo assim: além de tudo isso, se você acha pouco, para mim, e na minha opinião, parece que ele ainda exalta essa coisa além das outras. E eu acho que é por quê? Porque para mim essa preocupação é que move todo o resto que ele listou antes. É por causa da sua preocupação com todas as igrejas que ele sofreu tudo que sofreu. Paulo não precisava fazer 4 viagens. Paulo não precisava rodar mais de 30 igrejas. Muitos desses lugares nem foi ele necessariamente que plantou as igrejas. Mas ele escrevia para essas igrejas e ele ia até essas cidades. Por quê? Porque ele diz: eu tenho uma preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo não era pastor local disso. Ele não era pastor de uma igreja só, ele era apóstolo. Ele viajava às cidades onde não tinha o evangelho, pregava lá, as almas se convertiam, ele treinava os seus discípulos e deixava o líder lá. Se você ler Timóteo e Tito, você vai perceber isso. Paulo plantava a igreja, deixava o pastor local e ia para outra cidade. Ele não era um pastor local, ele era um apóstolo. O que hoje nós conhecemos mais fácil como missionário. Ele é um missionário. Mas mesmo não sendo um pastor local, ele está dizendo que ele se preocupava com todas as igrejas. E é essa preocupação que movia ele. É por causa dessa preocupação que ele rodava do jeito que ele rodava. É por causa dessa preocupação que ele se expôs a todos esses sofrimentos que ele passou. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que é uma ênfase esse além disso. Porque o apóstolo Paulo, ele era movido por essa preocupação. E preocupação aqui não é aquele sentido negativo que nós conhecemos, né, de ficar preocupado demais com as coisas. Essa preocupação aqui é mais um significado da palavra encargo. O que é encargo? Encargo é aquilo que é ou se tornou incumbência, compromisso de alguém, dever ou responsabilidade. Essa preocupação tem esse sentido de encargo. O que Paulo está dizendo? Eu sinto um encargo, eu sinto a responsabilidade, eu sinto que eu tenho compromisso com todas as igrejas. E isso todos os dias. Não tem um dia que eu não me preocupo com a igreja de Cristo. Não tem um dia que eu não me preocupo, e não só com a igreja, porque ele está escrevendo para Corinto, mas ele está dizendo que a preocupação dele era com todas as igrejas. Se você ler as outras cartas dele para as outras igrejas, você vai ver o mesmo tom, a preocupação, o zelo que ele tinha pela igreja de Cristo. E por isso que ele está dizendo: eu me preocupo com todas as igrejas. É por isso, irmãos, que das 27 cartas, dos 27
27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Dos 27 livros que o Novo Testamento tem, Paulo é autor de 13. Por quê? Porque ele, sem falar as cartas que se perderam, né? Por quê? Porque ele era movido pela preocupação com todas as igrejas. E detalhe, se você ler Atos dos Apóstolos, eu vou mandar o roteiro para vocês no grupo, vocês vão poder conferir lá, porque eu vou mandar a referência. Se você ver, o apóstolo Paulo ele não ia visitar, ele não ia numa cidade uma vez só. Eu vou mandar a referência para vocês. Em Atos dos Apóstolos diz que ele ia de cidade em cidade e depois de um tempo, a Bíblia diz que ele voltava visitando as cidades anteriores para fortalecer os discípulos, para fortalecer a igreja. E é por isso que é considerado o maior dos apóstolos, por causa de tudo que ele fez. E por que ele fez tudo o que fez, irmãos? Por que ele foi capaz de sofrer tudo o que sofreu? Sem reclamar, sem mimimi, sem choramingar, sem dizer, Deus me abandonou. Porque ele fez tudo o que fez, porque ele era preocupado com todas as igrejas. E eu li um livro no final do ano passado, o autor é o Chesterton, um teólogo católico, filósofo católico do século XIX, até do século XIX. E nesse livro ele tem um capítulo que eu achei o melhor capítulo do livro. E ele tem uns argumentos, ele fala a respeito do mundo, mas eu vou aplicar a essa pregação aqui, vou usar como pontos. Eu já citei essa primeira frase aqui. Ele diz assim, um homem pertence a este mundo antes de começar a perguntar se é bom pertencer a ele. Ele tem uma lealdade muito antes de ter admiração. Então ele diz assim, um homem ou uma mulher, tá? Um homem aqui se referindo aos dois. Um homem, ele, a partir do momento em que ele nasceu nesse mundo, ele já tem um compromisso com o mundo. Ele já tem um compromisso com a vida. E ele já tem um compromisso com ela, ele já pertence e já tem um compromisso antes de ter admiração. Então ele diz assim, antes de você saber se o mundo é bom ou ruim, se é bom ou não viver nesse mundo, você já tem um compromisso, você já tem uma lealdade. Você precisa vivê-la. Você tem uma responsabilidade para com essa vida, uma lealdade até para com essa vida, antes de saber se é bom ou ruim. E nas últimas pregações eu usei essa frase e parafraseei para dizer o seguinte: um cristão, ele tem compromisso com a igreja, antes de ter admiração por ela. Antes de saber se a igreja é boa ou ruim, se ela está bem ou está mal, um cristão, se nasceu de novo, se é de Cristo, se tornou membro do corpo de Cristo, como eu já preguei nas últimas semanas, se ele é um membro do corpo de Cristo, se ele é verdadeiro cristão, ele já tem um compromisso com a igreja. E aqui eu não estou falando só de pastor não, tá? Estou falando de cristão. Todo cristão se converteu de verdade e foi se tornado parte do corpo de Cristo, que eu já preguei dizendo que é automático, é natural, ele já tem um compromisso com a igreja. Irmãos, antes de você pensar ou meditar se a igreja é boa ou ruim, se ela está bem ou mal, se ela está pura ou se ela está impura, você já tem um compromisso com a igreja. Você tem um compromisso, uma lealdade para com a igreja. O Chesterton diz assim também: quando você ama uma coisa, a alegria dela é uma razão para você amá-la, e a tristeza dela é uma razão para você amá-la ainda mais. Olha o que ele diz. Quando você ama algo ou alguém, o que for, isso se aplica a muitas coisas, tá, irmãos? Hoje eu vou aplicar à igreja, mas se aplica à sua esposa, ao seu marido, aos filhos, se aplica a várias coisas. Ele diz assim: quando você ama algo, a alegria dela é uma razão para você amar. E a tristeza dessa coisa, uma tristeza, um defeito, algo do tipo, e eu vou resumir nessa palavra tristeza, é um motivo para você amar ainda mais. Então, alegria e tristeza são duas coisas, razões para amar. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, se você ler o Novo Testamento, você vai ver, desde o início da igreja, a igreja tem problemas. Desde o início. Basta ler o Novo Testamento. Quem fica reclamando dos problemas que a igreja tem hoje, reclamando e tudo mais, nunca leu a Bíblia. Ou só leu como um jornal. Não estudou, não prestou atenção. A Bíblia ainda não entrou no coração. Porque se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que desde o seu início a igreja tem problema. Tem falsos apóstolos, tem falsos cristãos. Paulo cita aqui, eu passei perigo de falsos irmãos. Então a igreja tem problema desde o seu início, irmão. A igreja tem tristezas e alegrias desde o seu início.
E o que eu estou querendo dizer é que se preocupar com a igreja, amar a igreja, e Paulo vai dizer no verso aqui, eu falo isso porque eu não os amo. Aí ele diz assim, Deus sabe que eu os amo. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver o amor que ele tinha pela igreja fluindo pelos poros. E aplicando ao argumento do Chesterton, irmãos, as alegrias da igreja, tudo de bom que a igreja tem, as vidas que ela transforma, as boas obras que elas fazem. Irmãos, o que seria do mundo se não fosse a igreja? O que seria do mundo se não fosse a igreja? As alegrias da igreja é uma razão para a gente amá-la. Mas a igreja também tem tristezas. E segundo Chesterton, que eu vou aplicar e eu acredito que encaixa, as tristezas da igreja não é razão para abandonarmos, falarmos mal dela e a desprezarmos. É um motivo ainda mais para amarmos. Irmãos, quanto mais problemas a igreja tinha, mais Paulo fazia. Quando ele sabia de problemas da igreja, ele não fugia, ele não desprezava, ele não falava mal dela, ele não abandonava. Ele pegava e escrevia carta, ele pegava e ia visitar, ele ia resolver o problema. Ele orava, ele fazia tudo o que fazia para lidar com os problemas. Como eu disse para vocês, todas as cartas, se você for ver, têm o objetivo de tratar o problema da igreja. Então, as alegrias da igreja é um motivo para a gente amá-la. Tudo de bom que as igrejas, que as denominações, que a igreja no geral tem, é uma razão para a gente amar. Mas as tristezas que ela também tem, é uma razão para a gente amar ainda mais. Ainda mais. Não podemos ir detalhes sobre as tristezas, pecados, defeitos, falhas, falta, tudo de ruim ou de tristeza que você possa dizer que a igreja tem hoje. Que nós sabemos, e vocês sabem, que nós aqui na igreja, e eu pregando, eu não escondo o problema, eu não tampo sol com a peneira. Eu sempre cito os problemas da igreja. Mas isso não é, nós não podemos negar, nós não podemos ignorar, e é pecado, eu já preguei isso aqui, é pecado abandonar a igreja por causa dos seus problemas. O que nós temos que fazer diante dos problemas da igreja, das tristezas da igreja? Amá-la ainda mais, dar a nossa vida por ela. A igreja tem isso, a igreja está assim, está assado, irmão, então ama ela, se doa por ela, amá-la pelas alegrias que ela traz e amar ainda mais pelas suas tristezas. Amar ainda mais pelas suas tristezas. Você sabe de algo que está de errado na igreja? Então isso é um motivo para você amá-la. Isso é um motivo para você amá-la. Não é suficiente reprovar ou aprovar. O que eu quero dizer com isso? Não é suficiente, nós não podemos simplesmente reprovar a igreja, porque senão nós vamos abandonar. Nós não podemos ficar sabendo dos problemas que a igreja tem e reprovar ela. A igreja já não é mais como a igreja primitiva. Quem disse que não é, né? Você acabou de ler aqui os problemas que tinha. A igreja é exatamente como a igreja primitiva. Tem gente que fica assim, a igreja, eu deixei a igreja porque ela não é como a igreja primitiva. Irmãos, então o problema está com você. Porque a igreja é exatamente como a igreja primitiva. Não há nada de novo. Nada. Eu já preguei uma série ano passado, problemas atuais, temas atuais, problemas de sempre. Que o objetivo era esse, é mostrar que não há nada novo, não há nenhum problema novo na igreja. Todos os problemas que a igreja tem hoje, ela tem desde o seu início, irmãos. E não é suficiente, nós não podemos reprovar a igreja, senão nós vamos abandonar ela e cair em pecado, porque é pecado abandonar a igreja. Jesus não vai aceitar no dia do juízo final você dizer, eu não amei a igreja, eu não frequentei ela, eu não fiz parte da igreja porque ela tinha esse problema. Ele vai dizer para você, você deveria ter amado ela por esses problemas. Mas também não é suficiente aprová-la, porque também tem um outro lado oposto de gente que acha que a igreja está tudo bem. Já viu aquelas pessoas? Tem pessoas que você vai falar dos problemas da igreja, ela fala assim, irmão, não faz isso não, ela é a igreja, não fala mal de igreja, não pode falar mal de igreja. Quando a gente vai falar dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos de hoje, eles vão falar, você não devia estar fazendo isso, não fala, não pode, mas o cara foi pego, a justiça provou que ele roubou, que fez, não pode, a igreja. Então, também nós não podemos aprovar ela, porque senão a gente vai assinar embaixo os seus problemas e ela vai continuar do mesmo jeito. Então, nós não podemos nem reprovar e nem aprovar. O que nós temos é fazer o seguinte, é amar ela. Por quê? Porque aí nós não vamos fechar os olhos, e eu vou mostrar isso no próximo ponto, nós não vamos fechar os olhos para os problemas,
mas nós também não vamos abandoná-la por causa dos problemas. E aqui um outro ponto, mas aqui entra um detalhe: nós não podemos amar a igreja por causa de uma razão específica. A solução não é nem reprovar e nem simplesmente aprovar. A solução é amá-la pelo que ela é. E o que ela é, irmãos? A igreja é a noiva de Cristo. Paulo começa no versículo 2. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, porque eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Em outros locais, Paulo vai chamar a igreja de noiva de Cristo. Paulo sabia que a igreja é a noiva de Cristo, e é por isso que ele a amava. Nós não temos que amar a igreja porque ela tem uma música boa, sabe? Tem um ministério de louvor maravilhoso. Nós não temos que amar a igreja porque ela faz boas obras, ela dá cesta básica, ela ajuda os pobres. Nós não podemos amar a igreja por uma razão específica, por algo de bom que ela tem. Por quê? Porque se ela não tiver isso mais, ou se nisso que você ama ela te entristecer, você vai abandonar ela. Deixa eu te ajudar a entender melhor. Se você é pai e mãe, por qual motivo você ama o seu filho? Por qual motivo você ama o seu filho? Eu amo meu filho porque ele não faz bagunça. E o dia que ele fizer? Está entendendo onde eu quero chegar? Por que você ama o seu marido, o seu cônjuge? Eu amo a minha esposa porque ela é linda, sabe? Porque ela é bonita. Tá, e se acontecer um acidente? Vou citar um caso real aqui. Um acidente numa floresta, pegar fogo, e ela ter 95% do corpo queimado, e ela perder essa beleza, como que vai ficar o seu amor por ela? É um caso real, tem uma mulher real que aconteceu isso. Entende? A gente não pode amar por uma razão específica. Às vezes a gente fica talvez escandalizado. Eu já passei dessa fase. Eu não fico mais escandalizado naquelas mães que o filho é bandido, é assassino, e ainda assim ela chora por ele, visita ele na cadeia e diz que ama. Sabe por quê? Porque ela o ama não por uma razão, não porque ele é bom. Ela ama porque é simplesmente o filho dela. Você deve amar o seu cônjuge porque ele agora é o seu marido, é o seu cônjuge, é a sua metade, vocês são um. Essa é a razão que você deve amar. Não é porque ela tem o cabelo longo, e se ela cortar? Tem o cabelo curto, e se o cabelo crescer? Estão entendendo? Assim é a igreja. Nós não podemos amar a igreja porque essa igreja é santa, essa igreja não tem fofoca. Nós não podemos amar por uma razão específica, porque se faltar aquela razão, nós vamos deixar de amar. Nós temos que amar a igreja pelo que ela é. Ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Esse é o motivo. Por quê? Porque aí você vai estar preparado para lidar com as suas alegrias e com as suas tristezas. O Chesterton diz assim: essa é a história real da humanidade. As pessoas primeiro honravam um lugar e depois traziam glória para ele. Os homens não amavam Roma porque ela era grande. Ela foi grande porque eles o amaram. Olha o que ele está dizendo, olha o argumento dele. A história da humanidade é cheia de coisas assim, desse padrão. Os homens primeiro amavam e honravam o lugar para depois trazer glória para ele. Eles não amavam Roma, né, uma das grandes cidades do passado. Eles não amavam Roma porque ela era grande. Roma só se tornou grande porque eles amaram. E é exatamente assim que a gente tem que ser com a igreja, irmãos. É exatamente por a igreja não ser perfeita e ter seus problemas que Paulo se preocupava e se dava por ela. Paulo assumiu esse fardo para que pudesse apresentá-la ao noivo como uma virgem pura. Exatamente por ter problemas que Paulo amava a igreja. Esse encargo, essa preocupação, irmãos, você não se preocupa por bom motivo, preocupa? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Existe preocupação nisso? Não existe. Exatamente porque Paulo era ciente dos problemas da igreja, que ele se preocupava com ela. Que ele, em outros locais, em outras cartas, para outra igreja, ele diz assim: por vocês eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, eu já preguei sobre o processo de santificação. Vocês estão lembrados? Nós cristãos passamos por um processo de santificação. Paulo sabia que no meio do processo de santificação da igreja tem problemas. Os cristãos pecam, os cristãos erram, os cristãos acabam cedendo e errando. E Paulo diz: até que Cristo seja formado em vocês, eu sofro dores de parto. Eu me preocupo e
eu me dou. Paulo se entregava pela igreja por causa disso. Por causa disso. E detalhe, a igreja para quem Paulo está dizendo isso, é a igreja que estava desprezando ele, sob influência dos falsos apóstolos. É uma igreja que, sabe, estava falando mal dele, que não queria basicamente receber ele. É uma igreja, e além disso, além de ter esses problemas deles estarem desprezando ele, era uma igreja, irmãos, que ele mesmo em Corinto, para falar só de Corinto, Paulo chama de infantil, carnal e mundana. Se você ler 1 Coríntios 3, você vai ver. Paulo chama essa igreja de infantil, carnal e mundana. Mas sabe como que ele começa lá em 1 Coríntios 1? Ele começa assim em 1 Coríntios 1. Antes de começar a dizer tudo, olha o que ele diz. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Se você ler Coríntios, você vai ver os problemas graves que tinha. É uma igreja infantil, mundana e carnal. Paulo chama eles disso. Mas deixa eu te dizer, ele começa antes de tudo isso chamando ela de igreja de Deus. Por quê? Porque ele sabia que apesar dos problemas, ela não deixou de ser a igreja de Deus. E é isso que eu vejo que muitos não entendem hoje, principalmente desigrejados, pessoas que dizem que abandonou a igreja. É isso que eles não entendem, porque os desigrejados e muitos outros são rápidos em apontar o dedo para os problemas da igreja. É fácil, mas parece que eles se esquecem que mesmo em meio a esses problemas, ela continua sendo a igreja de Deus. Ela não deixou de ser a noiva de Cristo. Ela não deixou de ser a noiva de Cristo. Ela não deixou de ser o corpo de Cristo. E é isso que nós não podemos esquecer. Ela continua sendo a noiva. Portanto, a gente tem que ter até cuidado ao falar se referir à noiva de Cristo. Você, cônjuge, iria gostar de ver alguém falar mal do seu marido ou da sua esposa? Ou da sua noiva, pelo menos? Então ela continua sendo a noiva de Cristo. Ah, mas e os problemas, irmãos? Faz a lista dos problemas. Fez a lista dos problemas? Então, agora ame ela. E trabalhe para que esses problemas sejam solucionados. Paulo chama ela de igreja, chama ela de santa. Olha, você vê? Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo. Uma igreja que ele vai exortar por causa da imoralidade, que ele diz que nem no meio dos que não eram cristãos tinha a imoralidade que estava tendo na igreja, mas ele começa chamando eles de santos, porque ele era ciente de que ela ainda era a noiva de Cristo. E é por ser a noiva de Cristo, não por ser perfeita, que ele a amava e se entregava por ela e se preocupava por ela. O livro que eu estou lendo atualmente, Imitação de Cristo, do autor Tomás de Kempis, ele diz uma frase assim que eu acho que encaixa aqui. Ele diz assim, quem estima as coisas pelo que são e não pelo que dizem dela ou julgam os homens, é verdadeiramente sábio e instruído mais por Deus do que pelas criaturas. Olha o que ele diz. Quem ama algo, dependendo do que seja que eu vou aplicar à igreja, quem ama a igreja pelo simples fato, pelo que ela é, e não pelo que as pessoas dizem, e não pelo que os homens dizem. Tem pessoas que se envergonham da igreja hoje por causa dos escândalos, por causa do que dizem dela, por causa do julgamento que dizem dela. Mas aí ele diz, quem ama algo pelo que ele é, quem ama a igreja pelo que ela é, não pelo que os outros dizem dela, é o verdadeiro sábio e é mais instruído por Deus do que pelos homens. Irmãos, a visão que nós temos que ter, não só da igreja, mas de todas as coisas, é a visão de Deus. E qual é a visão de Cristo, de Deus, a respeito da igreja? É a minha noiva. É a minha noiva. Ah, mas ela tem isso. É a minha noiva. Continua sendo a minha noiva. Continua sendo a minha noiva. E eu não a abandonarei. Então não me venha, tome cuidado com o que você vai falar dela. E nós precisamos entender isso. E por que devemos amar a igreja? Porque é apenas o amor que vai mudar as coisas. O Chesterton diz assim: o amigo de um homem gosta dele, mas deixa ser como é. A sua esposa o ama e está sempre tentando transformá-lo em outra pessoa, uma pessoa melhor, por implicação. Não é verdade isso? O amigo de um homem gosta dele, então deixa ele do jeito
está. Né? Dizem que os amigos, os verdadeiros amigos, são os que dizem o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Mas a maioria dos amigos que a gente tem fala o que a gente quer ouvir. Aí ele diz assim, mas a sua esposa, isso é verdade, né? Mas a sua esposa o ama a tal ponto que ela está o tempo todo tentando transformar ele. Isso é um amor de verdade. Não é passar a mão na cabeça, não é, sabe? Ah, você errou. Ah, a gente é falho mesmo, né? Da próxima a gente melhora. Não, quem ama de verdade vai apontar o dedo na cara, vai às vezes até gritar com a gente, lavar a nossa cara, para que a gente transforme e mude. E aí ele diz assim, ó, o amor não é cego. Essa é a última coisa que o amor é. O amor está obrigado, comprometido. E quanto mais obrigado está, menos cego ele é. Olha o que ele diz, o amor verdadeiro não é cego. A última coisa que ele é cego. Por quê? Porque ele é obrigado, ele está comprometido com a pessoa. E quanto mais comprometido ele está, menos cego ele é. Porque se ele está comprometido com a pessoa, ele está com os olhos abertos para ver tudo. Amar não é fechar os olhos para os erros e as suas tristezas. Amar é estar com os olhos bem abertos para enxergar e trabalhar para que as coisas mudem. O verdadeiro amor trabalha para que as coisas mudem. O verdadeiro amor é aquele que mesmo vendo, enxergando os defeitos, ele não vai ignorar ou desprezar por causa dos defeitos. Ele vai trabalhar para lidar e ajudar aquela pessoa a se transformar. Muitos casamentos hoje acabam porque não existe amor. Você já viu pessoas dizer assim, depois que eu casei minha mulher mudou, se eu soubesse eu não tinha casado, por que você separou o fulano? Não é porque depois que eu casei é que eu descobri algumas coisinhas. E a maioria dos divórcios hoje são por motivos fúteis. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Porque o amor, ele pode sim descobrir algo depois de ter casado, um defeito ou algo do tipo, mas ele não vai pular do barco, ele não vai abandonar. Ele vai assumir a responsabilidade de falar, eu vou ajudar ela a mudar isso. Esse é o verdadeiro amor. E com a igreja, irmãos, é a mesma coisa. Se a igreja precisa de reforma hoje, se a igreja precisa que as coisas mudem hoje, somente quem ama a igreja que vai ser usado por Deus para que as coisas mudem. O Chesterton diz assim, antes de qualquer ato cósmico de reforma, devemos ter um pacto cósmico de fidelidade. Se a igreja hoje precisa de mudanças, e precisa em muitos aspectos, somente quem ama ela de verdade é que vai ser usado por Deus para transformar as coisas. E aqui é que eu quero entrar numa coisa. Gente para apontar os defeitos das igrejas hoje, tem muitos. Você vê em todo lugar. Mas não confunda as pessoas que dizem, até parece amor, mas não é, tá? Porque elas dizem assim, sabe por que eu não frequento a igreja mais? Porque a igreja já não é como na Bíblia. Não, a igreja se desviou. A igreja, e aí parece, no primeiro momento parece que essa pessoa ama a igreja, né? Parece que o que ela está dizendo é, nossa, eu amo tanto a igreja, e eu estou tão indignado com as coisas erradas que existem na igreja, que sabe, é por isso que eu não estou mais nesse meio, porque, nossa, eu queria que a igreja fosse como ela era. Parece que é santo isso, né? Mas não é, é justamente o inverso. Justamente o inverso. Porque isso não é amor. Porque o amor de verdade, ele não abandonaria a igreja por esses motivos. Pelo contrário, o amor de verdade iria motivar e impulsionar a pessoa a trabalhar naqueles problemas para que mudem. O amor de verdade iria dizer para Deus, Deus, eu estou vendo e o Senhor também sabe dos problemas que tem na igreja. Me usa para que essas coisas mudem. Me usa para que essas coisas mudem. Uma vez, quando eu saí de uma igreja que eu frequentava, eu conversando com uma pessoa no Facebook a respeito dos problemas que a igreja tinha. E eu cobrando ele, você sabe de tudo, por que você não faz nada e tudo mais? E me marcou a resposta dessa pessoa até hoje. Essa pessoa, resumindo, ela me disse o seguinte, ela disse assim para mim, com essas palavras, eu estou falando que é exatamente essa porque ela ficou gravada na minha cabeça. E a pessoa disse assim para mim, Lucas, eu não posso me levantar contra um sistema que já existia antes de mim. Olha a frase dele. Lucas, eu cobrando o posicionamento dele, porque ele sabia de tudo, eu não posso me levantar contra o sistema que já existia antes de mim. O que ele estava dizendo? Eu não posso me levantar contra o sistema que existe na igreja, que tem gerado todos esses problemas,
está fazendo? Simplesmente aprovando. Sabe? Ele até confessou que enxerga os problemas, mas ele diz, não dá. Deixa eu te dizer, ele não ama a igreja. Pessoas assim não amam a igreja. Porque se amassem, e muitos dizem isso, nós não podemos falar dos problemas da igreja, apontar os problemas da igreja, porque é falta de amor. A gente tem que amar a igreja. Não, isso não é amor. Porque o amor não passa pano. O amor não fecha os olhos para os problemas. O amor, ele vê, encara e fala, vamos resolver. Sabe, Paulo apontou os defeitos das igrejas da sua época, mas é o mesmo Paulo que passou tudo que nós vimos aqui que passou para lidar com esses problemas. Então o amor verdadeiro, ele vai sim enxergar os defeitos. Na verdade é o amor verdadeiro que enxerga verdadeiramente os defeitos. Mas o amor verdadeiro não abandona. O amor verdadeiro faz disso uma razão ainda maior para mais se preocupar. Irmão, para mim essa frase, tudo isso que eu estou tentando expressar para vocês é incluso nessa frase de Paulo. Preocupação com todas as igrejas. E aqui um detalhe, não é preocupação só com a igreja local também. Porque aí eu entro num erro que para mim muitos pastores de Deus, verdadeiros, sinceros e íntegros cometem. Preocupam-se só com a sua igreja local. E deixa eu te dizer, Paulo se preocupava com todas as igrejas. Até as igrejas que ele não era o pastor local. Na verdade, ele nunca foi pastor local de uma igreja. Por muito tempo. Mas ele se preocupava com elas. Se você ler a carta de Timóteo, Timóteo era um pastor local e estava enfrentando problemas na igreja. Paulo escreve 2 cartas para ele para ajudar ele a lidar com o problema. Em igrejas que Paulo não podia ir para resolver os problemas, ele enviava uns dos seus discípulos. A gente vê isso pelas cartas dele. Então, o amor verdadeiro, irmãos, ele se preocupa e ele trabalha, ele se envolve com os problemas para resolvê-los. O contrário disso são meros murmuradores. Eu vou mandar a referência, mas não vou ler o texto. Em Números 13 tem uma história, não sei se você vai se lembrar, de quando o povo chegou na porta da terra prometida. E Deus mandou Moisés mandar 12 espias para espiar a terra, para ver como era a terra e dar um relatório de como era a terra. Foram 12 espias. Quando os 12 voltaram, a Bíblia diz lá em Números 13, lê o capítulo inteiro durante a semana, na verdade 13 e 14. E você vai ver que dos 12, 10 espias, 10, começaram a falar como que era a terra. Lá tem muito fruto, a terra é boa, começaram eles. Mas depois eles começaram. Mas lá tem gigante e nós perto deles éramos gafanhotos. Lá tem isso, eles vão nos esmagar vivo. Começou a apontar os problemas da terra. Os inimigos que lá tinham, começou a falar dessas coisas. E começou a apavorar o povo, a ponto do povo começar a entrar em desespero, chorar e tudo mais. E desses 10, dos 12, apenas 2 confiaram em Deus, que é Josué e Caleb. E foram os únicos que entraram na terra prometida. Eles disseram, tem tudo isso, é verdade. Mas vamos porque nosso Deus nos dará a vitória. Deus nos deu a terra, Ele vai nos dar força para conquistar. Olha a diferença. Olha a diferença. E é por isso, irmãos, não sei se você sabe, mas é exatamente por causa desse dia, desse relatório, que Deus fez eles ficarem 40 anos no deserto. Uma viagem que duraria 40 dias, durou 40 anos para quê? Porque Deus disse assim, vocês vão ficar 40 anos, porque vocês espiaram 40 dias a terra e vieram e levaram o povo ao desespero. Vocês não confiaram em mim. Não confiaram que eu seria Deus para lidar com os problemas que tem. E é por isso que todos vocês vão morrer no deserto. E irmãos, toda aquela geração que duvidou de Deus diante dos problemas, morreram no deserto. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida, porque foram os 2 que mesmo diante do problema, dos relatórios negativos, confiaram em Deus. E deixa eu te dizer, para mim isso ilustra perfeitamente o que os 2 grupos de pessoas que tem a igreja hoje. A igreja tem muitos problemas, irmãos, tem muitos. E só tem 2 grupos de pessoas. Os murmuradores, que são aqueles que dão o relatório, eles sabem de qual é salteado todos os problemas que a igreja tem. Todos. Imoralidade, divisão entre os pastores, entre as denominações, para citar apenas 3. Muitos problemas, e eles dão o relatório tintim por tintim.
mas eles são apenas murmuradores, são pessoas que apenas apontam os defeitos, para desesperar, para levar os desigrejados a deixar a igreja, ou eles mesmos não fazer nada. Mas o inverso disso é os mártires, que são aqueles que, como Paulo, sabem dos problemas, mas dão a sua vida, se for preciso, para resolver esses problemas. São como Josué e Caleb, que sabem, o relatório tem sim os pontos positivos, mas a terra é boa, a terra é de Deus, é a que Deus prometeu. E Deus vai nos dar vitória. Deixa eu te dizer, os mártires e não os murmuradores são aqueles que dizem, a igreja tem todos esses problemas mesmo, o relatório assim embaixo, porém, eu discordo de uma coisa, ela continua sendo a noiva de Cristo, e nós vamos dar a nossa vida para que Deus nos use, para que as coisas sejam mudadas. Paulo disse, o zelo que eu tenho é para apresentar vocês como virgem pura. Olha o que Paulo fala, eu estou trabalhando para apresentar vocês puros diante de Deus. Eu estou trabalhando para que Deus me use para operar a santificação. Lembra que eu disse isso quando eu falei sobre santificação? Deus nos usa uns aos outros para a santificação. A santificação é um processo coletivo, onde Deus usa uns aos outros para santificar. E isso não é diferente com as igrejas. Não é diferente com as igrejas. Portanto, só tem dois grupos de pessoas hoje na igreja. Os murmuradores, e aqui incluso não só cristãos, mas pastores também. Recentemente nós estávamos no grupo de pastores daqui da cidade e começamos a mobilização da reestruturação do conselho. E aí entrou um irmão lá que mandou um áudio de 10 minutos falando todos os problemas da igreja. Que os pastores divididos, e começou. E aí eu mandei um áudio para ele. Eu falei, irmão, diante de Deus e com toda humildade, todos esses problemas que você citou, todo mundo aqui do grupo já está cansado de saber que tem. Todos os problemas que a igreja tem na nossa cidade, falando especificamente da nossa cidade, todo mundo aqui desse grupo já sabe, irmãos. E é exatamente por isso que nós estamos nesse grupo. Exatamente por isso que nós estamos fazendo essa mobilização, para que a gente não se acomode com esse problema. E ele dizia assim, já tem anos esse problema. E eu disse, nós sabemos que tem anos, e é por isso que nós estamos nos levantando, para tentar mudar isso. Então, irmãos, tanto de cristãos a pastores, só tem dois grupos que ficam murmurando, e aqueles que sabem, mas não dão a sua vida para transformar. É por isso que eu divulguei que essa era uma palavra, não só para nós da igreja local, mas para todos os cristãos e todos os pastores. Porque, sinceramente, às vezes nós pastores somos os primeiros a cometer esses erros, a ficar na nossa igreja local, só preocupando com a nossa igreja local, mas murmurando sobre todos os problemas das outras igrejas. Irmão, sua igreja é saudável? Sua igreja local? Sua denominação é saudável? Tá, você sabe a lista das denominações e igrejas que não são saudáveis, que tem problema? Sim. O que você vai fazer sobre isso? Vai ficar só cuidando da sua igreja local? Não, é hora de trabalhar, tá entendendo? É por isso que nós estamos reestruturando o conselho de pastores, para a gente se unir e resolver as questões que tem que resolver. Mas já tem 20 anos, então, nós vamos deixar mais 20? Em fevereiro de 2019, não sei se vocês vão lembrar, teve um acidente com um helicóptero e um caminhão, e uma cena que viralizou na internet. O caminhão à frente dele amassou toda, e aí uma mulher, eu até coisei a imagem aqui, viralizou uma foto onde a mulher subiu na beirada e começou a tentar abrir a porta para tirar o cara, enquanto um outro cara só filmava assim. Irmão, se a igreja hoje é esse caminhão que está todo amassado, eu te pergunto, não só cristão como pastor, quem é você? Aquele que está lá no meio das ferragens tentando resolver o problema, ou aquele que só está com o celular nas redes sociais murmurando os problemas dela? Você é aquele que vai ir lá para resolver, para desamassar a igreja, ou é aquele que vai ficar só tirando foto, só murmurando pelas redes sociais? Se é para apontar os defeitos da igreja, aponte, você pode apontar os defeitos da igreja, faça uma lista, faz um relatório, mas coloque o seu nome na lista dos primeiros que estão dispostos a vestir a camisa para resolver esses problemas. O pastor Carlos falava muito disso, da igreja Vila Nova, que nós frequentamos 2 anos e meio. Quando o membro chegava para falar alguma coisa da igreja, principalmente coisa negativa, ele perguntava, o que você está disposto a ajudar? Porque ele dizia, se você não estiver disposto a ser o primeiro a me ajudar a resolver esse problema, não entre na minha sala para apontar o problema da igreja. E eu concordo com ele nessa. Um outro argumento do Chesterton.
espaço para raiva e ira no amor. Ele diz assim, não queremos que alegria e raiva se neutralizem mutuamente e produzam um contentamento carrancudo. Queremos um deleite e um descontentamento mais feroz. Uma maneira que possamos odiar e amar ao mesmo tempo. O que você tem que fazer com a igreja? Amar é amar e odiar ao mesmo tempo. Você pode sim ter raiva e ira das coisas erradas. Mas tem que ser uma raiva e uma ira que te mova a trabalhar para que as coisas sejam resolvidas. Tem um episódio da vida de Jesus em que ele entra no templo, que era a casa de Deus, e ele vê pessoas vendendo as coisas lá. Vendendo como, fazendo da igreja, do templo, um comércio. A Bíblia diz que Jesus faz um azorrague, um chicote, começa a bater o chicote no chão e derrubar, literalmente derrubar todas as mesas. E a Bíblia diz que os discípulos, quando viram isso, imediatamente a Bíblia diz que eles se lembraram de um versículo do Salmo 69 que diz assim: o zelo pela tua casa me consumirá. Os discípulos viram Jesus bravo, batendo chicote, derrubando mesa. De quem que eles lembraram? Do versículo que diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então há espaço para raiva, para a ira santa no meio da igreja, no meio do amor. Amor e raiva e ira, eles não são excludentes. Nós sabemos isso pelos atributos de Deus. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que se ira também contra tudo que há de errado. E nós podemos ter isso. Amor pelas alegrias da igreja. Na verdade, o amor inclui amar pelas alegrias e amar ainda mais pelos problemas. E você só vai ser um cristão mártir e não um murmurador quando você passar a parar de murmurar e a se preocupar com as questões da igreja. E eu vou finalizar participando dos sofrimentos de Cristo pela igreja. Em Colossenses capítulo 1, 24, vamos abrir para a gente ser rápido, para me não estender mais. O apóstolo Paulo diz assim aos Colossenses: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Lucas, Paulo sofria por Jesus. Não, ele está dizendo que ele sofria pela igreja. Ele está se dizendo em Coríntios também que o zelo era pela igreja. Me alegro em meus sofrimentos por vocês. Por quê? Aí ele completa: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Uma outra tradução: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe por que eu me alegro nesses sofrimentos? Acompanhe a lista lá na carta aos Coríntios. Porque os sofrimentos que eu passo por vocês, eu estou participando, completando os sofrimentos do próprio Cristo pela igreja. Paulo entendeu muito bem a sua primeira lição na sua conversão. Se você ler Atos 9, quando Jesus aparece para ele e ele cai, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo até então, Saulo estava perseguindo os cristãos, matando por todos os lugares. E Jesus aparece e diz assim: porque você está me perseguindo. Por quê? Porque ao perseguir a igreja, que é o meu corpo, você está me perseguindo. E Paulo entendeu tanto isso, que é por isso que ele entendeu que os sofrimentos que ele passava pela igreja, ele passava por Cristo. E de certo sentido, ao sofrer pela igreja, ele estava sofrendo por Cristo e com Cristo. Porque os sofrimentos pela igreja eram também os sofrimentos de Cristo. Ele diz: através de nós, Cristo continua sofrendo pela sua igreja. Porque tudo que nós fazemos é por Cristo e pela igreja. Em 1 Coríntios 11:1 ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. E aqui em Colossenses ele diz: o que eu sofro é porque eu sei que Cristo não apenas sofreu quando esteve aqui, mas ele continuou sofrendo quando a sua igreja sofre. Então, quando eu sofro pela igreja, eu estou sofrendo por Cristo e com Cristo. E é por isso que eu o imito. E eu vou finalizar, tá? Atos 20, 28, um dos textos meus favoritos. Ele diz assim:
ele reúne os líderes da igreja de Éfeso. Ele tinha ficado 3 anos com a igreja de Éfeso, tinha plantado e ficado lá 3 anos. Formou líderes e agora era a hora dele ir embora. E o Espírito Santo já havia dito para ele que ele nunca mais voltaria lá, que ele iria para Roma e lá ficaria. E aí ele reúne a liderança e diz assim para os presbíteros, para os pastores, os líderes da igreja: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como pastores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que ele diz: pastoreiem a igreja, porque o Espírito Santo deu a responsabilidade de para vocês cuidarem dela. Porque ela é a igreja por quem Cristo deu o seu próprio sangue. Olha por que Paulo sofreu pela igreja. Porque além de ser a noiva de Cristo, Cristo comprou ela com o próprio sangue dele. Paulo tinha fresco na sua mente que Cristo sofreu o que sofreu por essa igreja. Ah, mas ela é imperfeita, ela tem esse problema. Então, foi exatamente por isso que Cristo teve que sofrer por ela e ele sofreu por ela. É por isso que eu tenho essa responsabilidade, esse zelo, e digo para vocês, pastores de Éfeso, tenham igual responsabilidade e igual zelo. E eu gosto do que o pastor Anderson Silva diz. O pastor Anderson Silva de Brasília, ele diz assim: a igreja de Cristo não é a placa da nossa igreja. A igreja de Jesus não é Cristo para a cidade. A igreja de Jesus é a igreja em Conselheiro Lafayette, é a igreja no Brasil. E ele diz assim: pastor, você não é pastor apenas da sua igreja local, no seu bairro, no seu galpão. Você é pastor da cidade, da igreja na cidade, e é pastor da igreja no Brasil. E é por isso que nós devemos nos preocupar como pastores, não apenas com a nossa igreja local, mas com todas as igrejas. E você, cristão, também pode se preocupar não só com a sua igreja local, mas com todas as igrejas. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo diz assim: olha que lindo. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Cristo amou a ponto de se entregar. E lembrando toda a teologia, ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele se entregou por essa igreja quando ela ainda era pecador. Antes dele se converter, Cristo se entregou por ela. E aí ele diz: para que ele se entregou por ela? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo diz que Cristo morreu pela igreja, para purificá-la, para apresentá-la como noiva perfeita a si mesmo. Entendeu agora? Porque lá em Coríntios ele diz: o zelo que eu tenho é porque eu prometi vocês para um único marido para apresentá-la virgem. Se você reparar, o que Paulo diz é basicamente, ele está dizendo: o que eu faço é o que Cristo faz. O que eu faço pela igreja é o que Cristo fez e faz pela igreja, para que ela seja santa e purificada. E aplicações breves. O que isso tem a ver comigo e com você? Número 1, tenha coragem de avaliar a sua vida cristã diante de tudo isso. Paulo diz em Coríntios 11: se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Que durante essa semana você examine a sua vida de cristão. Diante de tudo que eu falei até agora, como tem sido o seu cristianismo? Você é um murmurador ou um mártir? Você ama de fato a igreja de Cristo? Não só a sua igreja local, mas a igreja na cidade, a igreja no Brasil. Segundo, se arrependa do pecado de não fazer o bem que deve ser feito. Tiago diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Terceiro, todos somos chamados para sofrer por Cristo. Paulo diz em Filipenses 1:29: pois a vocês, a igreja, não só líderes aqui, a vocês, cristãos no geral, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. A todos os cristãos foi dado o privilégio de não apenas crer, mas sofrer. Você crê em Cristo? Ótimo. E sofrer? Já sofreu por Ele? E a maneira como sofremos pode ser diferente, tá? Não estou dizendo que a gente tem que passar o que Paulo passou, porque eu acho que nem vamos passar o que Paulo passou. Mas nós temos que, ainda que o sofrimento seja diferente, nós somos chamados para sofrer pela igreja. Quarto,
Comece com a igreja local, mas não se preocupe apenas com a igreja local. Se preocupe com todas as igrejas. Não só cristãos, mas principalmente pastores. Pare de se preocupar apenas com a sua igreja local. Quinto, não se esqueça que sofrer por Cristo e sua igreja não é um peso, é um privilégio. Paulo diz em Filipenses: a vocês foi dado um privilégio. Irmão, porque sofrer pela igreja é se assemelhar a Cristo, é imitar Cristo, é ser como Cristo. E que privilégio nós temos. E sexto e último, não se esqueça qual deve ser a razão e a motivação para isso: imitar Cristo. A razão você tem que ter sempre em mente. Por que eu vou sofrer pela igreja? Não é porque o meu pastor me motiva, não é porque a minha igreja é boa. Está entendendo? Por isso que eu disse para vocês, eu não preciso de motivação. Não preciso. Eu não preciso de motivação para perseverar na igreja local, para perseverar no conselho de pastores, eu não preciso. Por quê? Porque eu me lembro que sofrer por todas as igrejas é imitar a Cristo, é ser como Cristo. Portanto, para vocês da igreja local, que isso seja tatuado na sua alma, porque esse é o DNA que nós queremos para a igreja. Uma igreja que se preocupa não só com a igreja local, mas com todas as igrejas. Nossa declaração diz: uma igreja centrada no Evangelho está a servir a cidade. Dentro de servir a cidade está não só servir os que não são cristãos, mas servir as outras igrejas também. Para todos os cristãos que vão ouvir até de outras igrejas, despertem. Está na hora de crescer em sua igreja local e além dela. Está na hora de despertar. Está na hora de sofrer. Quem sabe cabe um pouquinho de sofrimento por Cristo aí. E aos pastores que por acaso ouvirem essa pregação, está na hora de parar de amar apenas sua igreja local e começar a se preocupar, amar e a se doar, fazer o seu máximo por todas as igrejas. Não só na nossa cidade, mas até mesmo no Brasil. Fico de pé. Desculpe ter passado, mas na verdade hoje eu nem pedi isso, porque eu queria compartilhar isso com o meu coração, que essa palavra do Espírito Santo possa levar no íntimo do seu coração e que uma transformação no seu coração possa haver. Amém? Coloque a sua mão no seu coração e fale com Deus diante de tudo que você ouviu. Fale com Ele o que você quiser falar aí agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. O Senhor sabe que com temor e tremor, Senhor, eu prego essa palavra, porque é o que move o meu coração e é o que eu exorto aos irmãos, e a minha oração é para que o Teu Espírito possa levar essa palavra no mais íntimo da alma de cada um, não só dos que estão aqui no culto, como de todos que vão ouvir essa pregação, Pai. E que uma mudança, que um verdadeiro batismo de amor, que um amor verdadeiro pela igreja, e não apenas pela igreja local, mas por todas as igrejas, que um encargo, que um fardo, que uma preocupação santa tome diariamente o coração desse cristão, desse pastor, por todas as igrejas, e que isso possa gerar uma transformação na vida dele, não apenas na igreja local, mas na igreja na cidade e na igreja no país. E que o Senhor ensine a cada um de nós o que devemos sofrer pelo Senhor, como o Senhor disse que faria com Saulo, com Paulo, que nós falamos dele aqui. O Senhor disse para Ananias, no dia da conversão de Paulo: eu vou ensinar ele tudo o que ele tem que sofrer por minha causa. A minha oração é que o Senhor ensine a cada um de nós o que nós temos que sofrer pela tua igreja, pela tua noiva e para a tua glória. Que possamos imitá-lo e entender, sair daqui entendendo que nada disso é um fardo, é um peso, mas é um privilégio sofrer pelo Senhor e com o Senhor pela igreja. Essa é a minha oração, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor e para a edificação da tua igreja. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.